Existe algum risco na aplicação de títulos públicos federais pelo Tesouro Direto? Oi, tudo bem? Se você não me conhece, eu sou Gabriel Conversani, assessor de investimentos credenciado pela Ancord e tenho especialização em investimentos Ambima. Títulos públicos federais são tidos como os investimentos de risco zero aqui no Brasil. Por quê? Porque são emitidos pelo governo, que é o melhor devedor do mercado. Um governo de um país é sempre o seu melhor devedor. Por quê? Bom, apesar de nós sabermos que nada de fato possui risco zero, quando eu saio na rua eu tomo um risco. Quando eu vou tomar um simples café, eu também tomo um risco. Quando eu aplico meu dinheiro em alguma coisa, eu tomo um risco, por mais seguro que esta aplicação seja. A mesma coisa nos títulos públicos federais. Mas por que nós consideramos que títulos públicos são de risco zero? Porque para que seja possível avaliar outros riscos de outras aplicações, é necessário partir de um certo parâmetro, de uma aplicação básica, que no caso é aquela dos títulos públicos federais. O governo, ele é o melhor devedor. É mais seguro emprestar para o governo do que para outras instituições. Se o governo quebra, então provavelmente as outras instituições, se ainda não quebraram, ainda vão quebrar. Então, apesar do fato de o governo ser o melhor devedor, é evidente que o risco não é nulo, existe um risco, mas é o menor risco de crédito do mercado. Quando você vai lá e aplica em um Tesouro Selic, por exemplo, que é um título público via Tesouro Direto, você corre um risco levemente menor do que em uma poupança do Itaú, do Bradesco, por exemplo. Por quê? Porque o governo ele é melhor devedor do que o próprio fundo garantidor de crédito. Então, muitas vezes as pessoas veem os títulos públicos federais como uma possibilidade de aplicação com o menor risco possível. Ok, é o menor risco de crédito possível. Só que o risco de crédito não é o único risco que existe. Além dele, ainda temos risco de mercado, risco de liquidez, liquidação, imagem e também o risco que nós vamos focar mais hoje, que é o risco de taxa de juros. Como é que funciona esse risco? Basicamente, quando a taxa básica de juros de um país, a taxa Selic, ela sobe, o preço unitário de um título, principalmente os pré-fixados, pode vir a cair. E com isso, seu investimento pode desvalorizar. Esse é o risco de taxa de juros, muito presente em alguns títulos públicos federais, principalmente o pré-fixado e também o IPCA+. Para facilitar, vou propor o seguinte exemplo. Vamos supor que você hoje aplique em um título pré-fixado que pague 10% ao ano. Hoje a Selic está bem abaixo de 10%, ok, você está ganhando mais do que o mercado está pagando no Tesouro Selic, por exemplo. Ok, mas vamos supor agora que daqui a 2 anos a Selic esteja em 12% ao ano e você ainda esteja com um título pré-fixado que paga 10%. Ou seja, no mercado, aplicando o Tesouro Selic, que tem o mesmo risco de crédito do seu título pré-fixado, você conseguiria mais do que você ganha. Você conseguiria 12%, enquanto no título pré-fixado você consegue 10%. Vamos lá, um investidor que queira daqui a 2 anos aplicar em algum título, ele vai preferir aplicar no seu título que paga 10% ou, por exemplo, em um Tesouro Selic que paga 12% ao ano? Ou algum outro título pré-fixado que pague mais do que você recebe? Exatamente. Em outro título, ele não vai querer aplicar no seu título que só paga 10% ao ano com o mesmo risco. A demanda de investidores por esse seu título não vai existir, porque tem títulos melhores disponíveis no mercado que pagam mais com o mesmo risco. Com isso, pela relação, na verdade, pela lei da oferta e demanda muito baixa, então o preço tende a cair consideravelmente. É isso que aconteceria então com esse seu título. O título vai cair consideravelmente, o preço unitário vai cair por causa de uma demanda baixíssima no mercado. Esse foi um exemplo hipotético, mas é isso que acontece no caso de títulos públicos federais? Não exatamente. A dinâmica ela é bem parecida, isso a gente pode afirmar. Selic sobe, então o preço unitário do título tende a cair, principalmente os pré-fixados e os Tesouro
IPCA+. Aí o preço unitário tende a cair também. Quando o Tesouro Nacional vende títulos via Tesouro Direto, ele se compromete a resgatar, a recomprar esse título, caso seja de interesse do investidor. Então, nesse exemplo que eu dei anteriormente, se você comprasse um tesouro pré-fixado de 10% ao ano, daqui 2 anos quisesse resgatar ele, mesmo que o vencimento fosse em 5 anos, o Tesouro Direto, o Tesouro Nacional, na verdade, teria o compromisso de honrar com o seu desejo de resgate, de recomprar o título de você. Então, ele faria isso. Mas a questão é que se a Selic tivesse maior do que está hoje, então se a Selic tivesse, vamos lá, 12% ao ano e o seu título estivesse pagando 10%, você provavelmente teria prejuízo. Você estaria vendendo seu título pré-fixado a um preço bem menor do que o que você comprou hoje. Por quê? Por causa das próprias regras do Tesouro Direto. O Tesouro vai recomprar o seu título, isso sim, ele tem compromisso, mas por um preço menor. E isso está no próprio site do Tesouro Direto, está bem específico, como vocês podem ver. Não vou ler todo esse texto, evidentemente, mas está lá para quem quiser ler de uma maneira mais calma. Então, quando a taxa básica de juros de um país sobe, os preços unitários dos títulos públicos, principalmente os títulos pré-fixados e os atrelados à inflação, tendem a cair também. Esse é o risco de taxa de juros. Então, Selic sobe, preço unitário do título pré-fixado e do IPCA+, vai cair. Essa é uma relação, é uma correlação negativa, que quando o indicador sobe, o preço unitário, então, tende a cair. E se você comprou quando estava um preço maior do que quando você vendeu, evidentemente você tem prejuízo. Esse é o principal risco dos títulos públicos federais, esse risco de taxa de juros. Então tem um risco de crédito muito baixo, considerado risco zero. Em contrapartida, existe esse risco de taxa de juros. Em alguns títulos maior, em outros títulos o risco é menor. E é o que a gente vai ver agora. Então temos diferentes rentabilidades nos títulos públicos. Tem o título pré-fixado, que é um título completamente pré-fixado, a taxa não muda. Então, dependendo do título que você escolher, até o vencimento vai render a mesma coisa. Se a Selic sobe, então, o rendimento não muda. Esse é o título mais afetado por essas variações da taxa básica de juros. É o título mais afetado que tem esse risco de taxa de juros maior. Então, se você compra um título pré-fixado, a Selic sobe, o preço unitário vai acabar caindo bastante. É uma coisa que a gente tem que se atentar. IPCA+. Esse título ele vai pagar a inflação, representada pelo IPCA, que é o índice oficial de inflação, mais uma determinada taxa pré-fixada. Se a Selic sobe, ou seja, se a taxa básica de juros do país ela sobe, então o preço unitário desse título vai acabar caindo também, por conta daquela relação que nós já vimos. Então, também é um título afetado pela variação da taxa Selic. Mas e o Tesouro Selic? Ele vai sofrer alguma variação? Ele vai sofrer alguma influência no preço unitário? Então, Tesouro Selic, ele rende a Selic. E a taxa Selic, evidentemente, ela então influencia diretamente na remuneração, na rentabilidade do Tesouro Selic. Vamos lá. Então, aquele exemplo que eu dei, que o investidor tinha um tesouro pré-fixado que pagava 10% ao ano. Aí depois de 2 anos a Selic subiu para 12%. Então o mercado pagando 12%, ele presa um título que valia 10%. Por conta disso o preço unitário caiu muito. Isso aconteceria se fosse um tesouro Selic? Vamos lá, então a Selic sobe para 12%. O teu título atrelado à Selic, o Tesouro Selic, também vai subir. Então, basicamente, se o mercado paga mais, você também vai receber mais, porque o teu título está diretamente atrelado à Selic. Então, se o Tesouro Selic fosse puramente atrelado apenas à Selic e nada mais, a gente não veria essas distorções no preço unitário. Só que o ponto, e vocês podem ver isso na tela, é que o Tesouro Selic, ele não é puramente a Selic, ele também soma com uma leve taxa pré-fixada. Isso sim vai trazer influências para o preço unitário. Essa leve taxa pré-fixada vai influenciar no preço unitário do título. Então, se a Selic sobe, então, por conta dessa leve taxa pré-fixada, então, o preço unitário do título, ele
pode vir a cair também, apesar de ser raríssimo isso acontecer. O descolamento entre a taxa Selic e também o ágio ou deságio que está sendo demandado pelos investidores tem que ser muito grande. O que eu quero dizer com ágio ou deságio? Se a Selic está a um patamar, só que o mercado avalia que para correr o risco com o Brasil, a remuneração deveria ser maior, então será demandado um deságio maior. Deságio, o que é? É um desconto na aplicação do Tesouro Selic, que pode se refletir ou por essa taxa maior, por essa taxa pré-fixada maior, que daí pode muito bem ocorrer mais em outros títulos, então, ou por um desconto no preço unitário em questão. Como você já aplicou nesse Tesouro Selic e essa taxa pré-fixada, ela não irá mudar, então esse deságio irá se refletir sobre o preço unitário do título e aí sim você vai ter um desconto no preço unitário. É bem raro isso acontecer, é muito difícil mesmo você ter alguma desvalorização no preço unitário de um Tesouro Selic a ponto de você poder ter prejuízo no resgate antecipado. Tanto que muita gente utiliza o Selic, o Tesouro Selic, como uma poupança com liquidez diária, que você pode sacar a qualquer momento sem ter prejuízo. E em 99,9% das vezes vai ser assim, só que em algumas raras ocasiões você pode sim acabar tendo prejuízo com isso. Caso esse descolamento entre a Selic e o que é exigido acabe sendo muito alto, porque daí pode acabar tendo um deságio maior, ou seja, um desconto na aplicação no Tesouro Selic maior. Como aquela taxa não vai mudar, então o preço unitário do título pode acabar desvalorizando. Apesar de raro, pode acontecer. Isso a gente vai ver daqui a pouquinho no gráfico da variação no preço unitário do Tesouro Selic 2024. Então vamos ver graficamente o que eu acabei de falar para vocês, que eu falei até agora. Tem um exemplo na tela de vocês. Tesouro pré-fixado mais 2024. Um tesouro com rentabilidade pré-fixada que vai vencer em 2024. Vejam essas oscilações no preço. Então, se você compra em um período em que estava mais alto o preço unitário e vende quando estava mais baixa, você vai ter prejuízo na venda antecipada da cota. É importante ressaltar um ponto. Quando você espera até o vencimento, você nunca vai ter prejuízo no tesouro direto, seja em que for, seja em qual for. Então, não importa se é Tesouro Selic, pré-fixado ou IPCA+, esperando até o vencimento, você não vai ter prejuízo por conta dessas alterações na taxa de juros. Isso só vale em caso de resgate antecipado. Mas vamos lá, imagina se compra na alta, em um período que o preço unitário do título pré-fixado esteja mais alto e vende quando está mais baixo, você vai ter prejuízo e você corre esse risco sim. Da mesma forma, no Tesouro IPCA+, também ocorrem essas variações, até porque sofrem impactos da própria variação da inflação, do IPCA+. Então você também vai sofrer esse impacto. E no Tesouro Selic, você pode ver que esse impacto é raríssimo, mas pode ocorrer como ocorreu há um tempinho atrás, até esse ano. Rendeu negativo por um breve período, evidentemente, mas rendeu negativo. E quem efetuou o resgate nesse período pode ter tido rendimento negativo em um título que quase nunca rende negativo. Então esses riscos a gente tem que sempre levar em conta. Títulos públicos possuem baixíssimo risco de crédito, mas um considerável risco de taxa de juros, dependendo de qual for. E é claro, quanto maior for o prazo do título em questão, então maior será esse risco de taxa de juros. A gente tem, claro, outras explicações mais técnicas do que as que eu dei, envolvendo fórmulas matemáticas, que é a maneira mais correta de se analisar. Mas nesse vídeo aqui eu foquei em apenas mostrar para vocês de forma básica o que ocorre, para que você consiga saber de forma básica como distribuir esse risco na sua carteira. Então, se a sua necessidade de liquidez for bem grande, liquidez diária, evite IPCA+, evite também pré-fixado e mantenha lá em um Tesouro Selic, que vai sim ter o risco de você ter rendimento negativo, um risco muito baixo e muito menor do que o IPCA+, e também do que o pré-fixado. Mas fique na mente,
Esse risco não é nulo, esse risco é existente. Então, vimos aqui as principais questões que eu te convidei a entender quando eu fiz a abertura desse vídeo aqui.